Bem-vindos ao segundo seminário da região dos Confidentes, com o tema Consolador Prometido das Misérias Humanas. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Virgílio, sou trabalhador do Grupo Espírita Evangelho de Cristo. É com grande alegria que a gente recebe todos vocês nessa comunhão de casas. Então, sinta-se abraçado e acolhido em nome do Grupo Espírita Evangelho de Cristo. Foi-me passada a tarefa de fazer essa breve e rápida apresentação e fazer a solicitação das pessoas que vão contribuir para a prece e para a leitura inicial, ou vice-versa, né? Nós vamos pedir a Gabriela para fazer a leitura inicial, depois nós passamos para a atividade para fazer a prece por nós. O livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 27, Destruição e Miséria. Em seus caminhos, há destruição e miséria. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva à ação das leis do exemplo, que em seu divino apostolado nos entregou, preferindo a senda vasta de fidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina com ânimo no coração os trabalhadores, que o cercam e estrangulam as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças, tenas no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o terno clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram porque conhecer Jesus Cristo no Espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Irmãos, fechando nossos olhos, mentalizando Jesus em nossos corações, em nosso meio, vamos agradecer ao Pai pela vida, pelo dom da reencarnação, pela saúde e pouco risco, e por todos os momentos que temos na nossa vida, de tantas oportunidades que nos dá, principalmente essa oportunidade de estar nesta casa bonita, em teu nome, Jesus, em nome do Pai Todo-Poderoso, reunidos para mais um seminário que vai acontecer, e pedimos, Jesus, que a tua luz possa iluminar a cada estudo que fizemos, que possa iluminar a cada encarnado e desencarnado que aqui se encontra nesta casa. Pedimos a espiritualidade amiga, o apoio, o amparo, a todo momento, e pedimos a Maria, por toda a nossa cidade de Rio, por todo o nosso Brasil. Ó Jesus, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém para o Pai senão por ti. Que possamos, Jesus,
sempre estar sentindo a tua presença envolvendo sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os familiares, sobre toda a parte do universo. Obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, em cima do cronograma teve um desencontro aqui, mas segue, né? Antes de passar para o Vinícius, durante a semana eu estava pensando como tudo começou a trajetória dele aqui na região. Quando o Wagner foi lançar o livro, que não me lembro o nome, aí foi postado e o César falou assim, olha, vamos mobilizar? Vamos mobilizar para trazer o Wagner aqui? Aí o César encontrou em contato com a Selma, que a Selma é bem próxima do Wagner. De imediato ele prontificou. E a proposta era trazer o Wagner e o Haroldo. Mas o Haroldo estava com as questões dele para resolver, ele não tinha agenda. Aí eu lembro da frase que a Selma usou. Ô Virgílio, eu conversei com o Wagner, ele falou que o Haroldo não consegue vir. Mas tem um rapaz novo, assim, de um potencial bacana demais. Eu prometo que vocês não vão se arrepender. Isso é uma propaganda boa, né? Aí fizemos a divulgação, eu mais depressa no YouTube, né? Vamos conferir aí, vamos ver. E realmente, as palestras que teve lá, e assim ele veio e abraçou a região dos Inconfidentes. Então hoje eu tomo a liberdade de falar que o Vinícius, né, além de trabalhador da região dos Inconfidentes, ele é trabalhador do Grupo Espírito Evangelho de Cristo. Então eu passo a palavra para o Vinícius Lara e cada vez mais considerando, porque você vê que tem uma proximidade bacana com a região. A disposição dele vir, a pronta entrega. Então agora a gente passa palavras para o Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Deixa eu ficar por aqui, meus amigos, boa tarde para nós. O nosso compromisso hoje enche meu coração de felicidade, porque realmente a região dos Inconfidentes é um lugar que a gente tem vontade de voltar, né? Voltar pelos amigos, voltar pelo lugar, voltar pelas companhias espirituais que acompanham o trabalho de vocês. Realmente é uma região muito feliz. É uma região muito feliz. Então estar aqui para nós é sempre um pequeno capricho que se reveste de uma oportunidade bacana de meditar acerca dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, tentando dar um sentido para o nosso momento de vida concreto, né? Porque para além das circunstâncias teóricas de qualquer prática religiosa, o Espiritismo é uma delas, se a gente não conseguir fazer com que em algum aspecto o céu toque a terra, ou seja, o campo teórico do pensamento religioso cria alguma conexão, algum sentido com a vida concreta, a gente rapidamente perde a vontade de continuar na prática espiritual. E fazer essa conexão é muito difícil, porque normalmente a gente constrói dentro da nossa visão do mundo uma noção de que o espírito é inimigo da matéria. Portanto, se eu quiser viver uma prática espiritual, eu tenho que me alijar do mundo e me transformar, sei lá, num monge que vive numa dessas montanhas lindas que tem aqui em volta de vocês. E o Espiritismo não vai partilhar dessa ideia. O Espiritismo não vai dizer que se você quiser se espiritualizar, você deve subir a montanha, não vai dizer que você tem que abrir mão do mundo, e não vai dizer que a matéria é inimiga do Espírito. O Espiritismo não partilha de tudo isso. Então, como que a gente consegue fazer essa fusão, essa junção, sobretudo num tema que é incrivelmente amplo e espinhoso, como esse do nosso encontro de hoje à tarde? O Consolador Prometido e as Misérias Humanas. Acho que isso é tema para a gente estudar humano, né? Mas nós faremos isso em 1h30. Receio que algumas partes vão ficar de fora, mas nós vamos tentar. Como nós começamos 15 minutos mais cedo, só para me orientar, então 1h30 do mesmo jeito eu encerro 15 minutos
com 1h30. Eu não vou seguir o horário que está aqui no papelzinho. Muito bem. Quando eu pensei sobre o tema, eu fiquei tentando alcançar um pouco como que a gente poderia definir miséria humana sem partir para um discurso que fosse moralista. Né? Porque é claro que a gente consegue facilmente ligar a TV, entrar numa rede social na internet, ler um jornal e pensar num monte de coisas que estão acontecendo aparentemente de maneira errada. A gente consegue apontar por que está errado, a gente consegue, até em algumas circunstâncias, dizer como deveria ser feito do jeito certo. Mas isso quase sempre redunda num moralismo estranho. Por que moralismo estranho? Porque a gente tem uma incrível facilidade de ser policial da conduta alheia, mas estaciona em fila dupla, faz gato de TV a cabo, inspeciona o celular do marido ou da esposa escondido, a gente tenta titubear e dar algum tipo de drible para não pagar totalmente a carga tributária que nos é imposta pelo nosso Estado. Então, quando eu consigo me colocar na postura de policial da conduta alheia e dizer, o outro faz isso, o outro faz aquilo, nós temos uma crise muito grande instalada, quase sempre, sem perceber, eu aponto todo esse meu arsenal de críticas para uma outra pessoa, para uma outra circunstância, sem compreender que existem infinitos pequenos detalhes da vida comum nos quais eu escorrego. Né? Isso não é bom. Criar um discurso que aponta sempre a adversidade fora da gente é muito ruim. É como se a gente sempre projetasse o mal fora de nós. A gente precisa achar um culpado. A gente precisa apontar um dedo. E aí a gente aponta o dedo para o partido político, aponta o dedo para Deus, aponta o dedo para o vizinho, aponta o dedo para o time de futebol, para o técnico do time de futebol. A gente aponta o dedo para a imprensa, aponta o dedo para o preto. Tem para 1000 pessoas. Para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho que não me compreende. Nós temos muitos dedos apontados. Mas aí no silêncio, quando as luzes se apagam, nós percebemos que se isso for um tipo de estudo e de análise do comportamento alheio, simplesmente moralista, não tem transformação nada. E por que não tem? Porque nós começamos a perder uma esperança real de mudança da realidade, né? Da vida. Porque eu começo sempre a dizer, não tem jeito. Fulano não tem jeito. Ciclano não tem jeito. Nunca vai melhorar. Não, só se começar tudo de novo. Né? E o Espiritismo não pensa exatamente desse jeito. Então, para tentar chegar, primeiro, em quais seriam as nossas misérias, eu quero fazer o caminho contrário do título de vocês. Eu quero começar pela desgraça. Então, por favor, não vão embora na metade da conversa. Vão embora na segunda metade, senão você vai chegar em casa e vai dizer, mas ele disse tudo que eu penso. Mas não deu solução. Vamos tentar a solução no segundo momento. Eu quero pensar na miséria. E aí, mania de professor, eu vou usar o quadro, se vocês não se importarem. Eu quero analisar com vocês 2 componentes do que a gente pode chamar de miséria humana. De um lado, eu quero pensar a respeito do humano. E humano no que se refere à nossa condição. Quase é uma questão biológica, ou seja, o que significa ser homem, da espécie humana. Portanto, todos nós partilhamos dessa condição, inclusive os espíritos. Atingimos o estado da humanidade e, portanto, vivemos a condição humana. E a segunda tópica da nossa tarde vai ser a sociedade. E aí, vejam só, não é por acaso que eu escolho esses 2 tópicos. É exatamente porque, quando a culpa não é colocada por mim em outra pessoa, eu coloco essa culpa na sociedade. E aí o mundo está numa desgraça porque o outro cometeu uma desgraça. Ou o mundo está numa desgraça porque essa geração de hoje não tem mais jeito. Esses meninos de hoje não querem nada.
não têm educação todos eles. Esse é o circuito por onde gravita a nossa reflexão. Vamos pensar do ponto de vista biológico evolutivo. Você pode imaginar assim, nossa, já vai Vinícius começar com uns estudos chatos da vida, eu não estudei, eu não entendo nada disso que ele está falando. Não te preocupa, eu não quero compartilhar com vocês um tipo de teoria muito complexa. Eu quero que a gente possa pensar e vocês vão ver que é só a lógica do pensamento que nos interessa nessa tarde. Vejam só, quando a gente observa a evolução da vida no planeta Terra, foram milhões de anos para que a gente saísse lá daquela célula mais primitiva e fosse se multiplicando enquanto corpo elaborado, complexo, até que a vida sai da água, a vida anda, né, passa a se locomover na Terra, a vida se desenvolve na Terra, e depois de muito tempo de evolução, a gente atinge a condição, a vida, né, atinge a formação e a condição dos seres que a gente chama mamíferos. Depois dos mamíferos, né, que é a parte dessa grande cadeia de vida, numa espécie de especialização profunda da existência, temos os primeiros ancestrais do homem. E esses primeiros ancestrais da humanidade não viviam conforme a gente vive hoje. Nós somos uma cultura que tem residência fixa. Isso a gente chama, quando estuda sociedades, de sedentarização. Nós somos sedentários, uns mais do que outros. Do ponto de vista sociológico, somos sedentários, né? Nós paramos. Os homens primitivos, eles eram nômades. Portanto, eles circulavam por grande território à procura de comida, abrigo, tudo isso. Caso algum problema surgisse ali, eles então se mudavam para outro local. Na medida que a gente começa a descobrir, enquanto espécie, o valor da plantação, né, do plantio de vegetais, do cuidado com animais, do pastoreio de bois, a gente começa a se sedentarizar. Mas antes que a gente construísse essa primeira sociedade que a gente conhece, ou seja, uma forma de vida coletiva que nos abraça, onde a gente tem regras, onde a gente tem compromissos, onde a gente assume algumas obrigações, uma série de comportamentos que a gente tinha enquanto humano primitivo podem nos assustar hoje. Por quê? Hoje, quando a gente pensa em alguns tipos de comportamento, por exemplo, canibalismo, é algo que nos assusta terrivelmente, né? Pensar que um indivíduo possa matar o outro para comer a sua carne. Bem, isso é estranho para nós. Mas para aquela horda primitiva, lá no começo da civilização, haviam práticas canibalistas. Alguns missionários portugueses, quando vieram para o Brasil, inclusive terminaram na barriga dos nossos companheiros índios, né? Foram comidos, porque o canibalismo era uma prática. Outra prática que é muito estranha para nós pensarmos é a prática do incesto. O que é isso? É o casamento dentro da própria família, a procriação dentro da própria família, e muito pior essa procriação quando ela se dá entre, pior para nós, né? Pai e filha, mãe e filho, é algo inimaginável. Quando a gente pensa hoje, culturalmente, no que significaria isso, é um trem que incomoda e causa mal-estar, mas não causava mal-estar naquela horda primitiva de onde sai a espécie humana. E por fim, há um outro comportamento que se associa um pouco à violência ou ao assassinato. Assassinato define melhor, que embora hoje também seja interditado para nós, não era interditado quando a humanidade começa a se desenvolver lá atrás. Então percebam, tudo isso que a gente começa a ver que existia lá atrás, não some da nossa matriz evolutiva, não desaparece. Não é porque a gente começou a viver em sociedade, escrever livro, não é por isso que esses impulsos somem. O que acontece é que quando o indivíduo passa a viver num ambiente coletivo e passa a viver num ambiente que a gente pode chamar de cultura, ele não pode demonstrar alguns impulsos que ele tinha. Né? Se alguém aqui demonstrar que quer assassinar o outro, rapidamente alguém vai telefonar para a polícia vai vir aqui, você vai ser detido.
Então, nem que seja por um pensamento de autopreservação, você pode até ter vontade de estrangular alguém. Mas você estrangula? Tomara que não. Tomara que não. Aquele comportamento que eu falei, por exemplo, do canibalismo, ele não existe mais. Esse ainda nos repugna. Mas a gente não tem muito pudor de comer outras coisas, né, que talvez não sejam tão culturalmente aceitas. Em cada lugar tem seu produto aí que o pessoal não gosta. E a questão do incesto, ele é transformado, claro, né? A gente sente muita afinidade com o pai da gente, com a mãe da gente. O amor, que antes era um amor reprodutivo, se sublima, se transforma num amor espiritualizado. Mas esses impulsos estão dentro da gente. E aí, a gente observa o homem e pensa assim: nós somos o topo da cadeia evolutiva. Somos a nata do leite. Somos a última bolacha do pacote. E por que a humanidade não progride mais rápido? Por que a gente não saiu daquela brutalidade que a gente vê às vezes no noticiário ou perto da gente? Bem, a primeira resposta possível é que, embora nós estejamos nos adaptando cada vez mais e melhor à vida coletiva, em medidas diferentes, todos nós, eu tinha notado esses impulsos no quadro, ainda trazemos dentro do nosso psiquismo, do arquivo psíquico, esses instintos animalizados. Esse comportamento que a espécie tinha lá atrás. E aí, na hora de lidar com isso, o que a gente faz? A gente finge que não sente aquele determinado impulso, mas quando vem uma primeira oportunidade, a gente vai e põe para fora. Sabe onde que a gente vê muito isso? Nas redes sociais, né? A noção de que você não é visto diretamente e a noção de que você pode dizer qualquer coisa faz com que, num pequeno passeio pelo Facebook ou pelo Instagram, você observe pessoas que, próximas, são ternas, serenas, mansas, amáveis, escrevendo verdadeiros absurdos, ofendendo outras pessoas e tal. Mas como que esse indivíduo se tornou esse monstro? Foi a política que fez isso com ele? Não foi. Esses impulsos estavam ali dentro, ele só não tinha ocasião de sair. E isso é um desafio que a gente precisa observar com muita atenção. Porque o primeiro aspecto para a gente perceber a evolução do espírito é a gente perceber que a cada nova etapa encarnatória, a cada nova existência, a cada parte desse incrível quebra-cabeça chamado iluminação que se completa para nós devemos nos afastar um pouco mais dos comportamentos primitivos e adentrar no campo da razão, da compreensão elevada da realidade, entrar no campo do sentimento. Só que isso não é fácil. Então, quando a gente observa esse campo que a gente está chamando de miséria, né, no título do evento, as misérias humanas, boa parte dessas misérias são fruto da nossa longuíssima trajetória evolutiva. Princípios, assim, ainda embrutecidos que nos acompanham desde que a gente vivia lá na turba, na caverna. Desde que a gente começou a dominar o fogo, a construção, o pastoreio. Imagina o tempo que esses impulsos vivem dentro da gente. E a gente assiste 3 palestras e diz assim: estou pronto, agora eu sou Jesus. Não é, né, gente? Nós não somos. Às vezes a gente vai vivendo um caminho muito bem trilhado, alguma coisa acontece, surge um sentimento devastador, que a gente não se reconhece nesse sentimento. Da onde veio isso? Porque eu não via. Vem de você. Vem das suas experiências pretéritas. O que ocorre, no entanto, é que, via de regra, a gente, quando vê esse monstro aparecer, logo em seguida, põe ele atrás do armário, põe debaixo do tapete, né? Esconde, porque o que as pessoas vão pensar de mim se elas virem que eu sou assim? Só que nesse desafio, nesse reme-reme,
Vai vida, vem vida, vai vida, vem vida. Encarnações, desencarnações, encarnações, desencarnações, e às vezes a gente sequer toca na questão central, que é a compreensão e a observação dos nossos fantasmas internos que precisam ser exorcizados. Então, quando a gente vê efeitos, fenômenos muito assustadores na mídia, a gente fica sempre tentando buscar uma justificativa, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu fui convidado a assistir uma matéria por um conhecido a respeito de um serial killer brasileiro, né? Um matador em série. E esse matador em série, muitos de vocês devem se lembrar das matérias que passavam na TV e tal, ele pegou a maior pena no sistema carcerário brasileiro, e o nome dele está vivo ainda, Pedrinho Matador. Você lembra dele da TV? Ele matou o próprio pai, porque o pai agrediu a mãe, e depois disso ele disse que ele sentia que ele tinha uma missão. E a missão dele era livrar o mundo das pessoas ruins. Então ele tem o corpo todo tatuado, num braço dele estava escrito assim: amo minha mãe. No outro braço, mato por prazer. Quando ele foi preso, antes de ser preso, na verdade, ele cometeu vários outros crimes, mas ele dizia assim: nunca matei pai de família, nunca matei trabalhador e nunca matei mulheres, nem crianças. Só matava bandido. Quando ele foi preso, dentro da cadeia, ele assassinou mais ou menos 60 pessoas. Preso. E depois, devido ao nosso sistema carcerário, ele foi colocado em liberdade já com 60 anos e tal. Ele agora já é um senhor, né? E aí, há entrevistas com ele. Quando a gente observa uma mente como a do Pedrinho Matador, a gente pode ficar pensando: o que fez com que ele se tornasse esse monstro? Porque o pai agredia a mãe. Porque ele viveu uma vida muito difícil. Esse tipo de reflexão que a gente faz pode até servir para nos consolar, mas é muito rasteiro. Quantas pessoas passaram por aquela mesma situação e não terminaram da forma que ele terminou? Então não é só uma questão externa que vai ser capaz de produzir na gente um descaminho. Nós temos arquivos dentro de nós. Ao longo da história da humanidade, a gente percebe várias figuras que viveram exatamente a mesma coisa que eu estou aqui apontando para vocês no caso do Pedrinho. Um exemplo deles é o de Nero, que era um completo pervertido. Nero prendia as pessoas no circo romano para que as pessoas ouvissem ele tocar harpa. E ele era péssimo artista, né? Ele era muito ruim. Era tão ruim que as pessoas se jogavam de cima do muro. O Nero, ele encenava as peças de teatro e ele era péssimo artista. E ele obrigava as pessoas a fazer. E ele tinha requintes de crueldade para punir os seus adversários. Inclusive é ele que vai dizer que foram os cristãos que tacaram, que atearam fogo em Roma. Na verdade não foi. Roma era uma cidade feita por muitos casebres, próximos uns dos outros, e a maioria deles de madeira. Mas ele vai instalar a primeira perseguição contra os cristãos, que é uma perseguição tenebrosa. É nessa perseguição que morre Pedro, é nessa perseguição que morre Paulo, né? E aí Kardec olha para o caso do Nero, e numa revista espírita, na hora que a gente for para as perguntas, eu aponto para vocês exatamente qual é o ano, porque eu estou com um número na cabeça, mas não quero me equivocar. Kardec, interrogando aos espíritos sobre Nero, faz uma pergunta que nos é elucidativa para perceber o problema da miséria do homem. Ele pergunta para os espíritos assim: numa vida anterior, Nero foi tão perverso como aquela em que foi Nero? Pergunta: na vida anterior, ele foi mau, ele foi perverso como foi quando era Nero? E os espíritos respondem: não. Bem, mas aí Kardec fica com a pulga atrás da orelha.
Se numa vida anterior ele não foi daquele jeito, é sinal que o espírito degenerou, piorou. Ele era uma pessoa boa, e aí se torna um Nero, é porque ele piorou. Os espíritos dizem, não também. Aí Kardec, não entendi, foi nada. O que aconteceu? Aí a sabedoria dos condutores da codificação espírita. Ó, quando ele era Nero, ele tinha todos esses impulsos, mas além desses impulsos, ele tinha condição para manifestar os impulsos. Ele era poderoso, ele era rico, ele era tudo isso. Na vida anterior, embora ele já tivesse dentro de si vontade de cometer atrocidades, ele não tinha condição para cometer essas atrocidades. Não tinha poder, não tinha autoridade. Provavelmente, se fizesse alguma coisa, seria punido, preso, morto. Então, se recolhe e não faz. Veja, gente, os Espíritos estão apontando para nós exatamente esse comportamento primitivo que nós carregamos, e muitas vezes, quando há oportunidade para que ele seja extravasado, a gente vai e coloca para fora. Portanto, o mal não está no outro. Por mais dolorido que pareça, o mal começa em nós. Outro exemplo que é bem significativo é quando a gente observa o caso da Alemanha nazista, na década de 40, final da década de 30 e início da década de 40. Estimativas populacionais vão trazer para nós dados referentes ao número de habitantes, o número de cidadãos alemães durante o período da Segunda Guerra, do Reich, da ascensão do Partido Nazista. E esse número gira em torno de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de alemães. Né? Aí uma pergunta simples que a gente tem que fazer é: 40 milhões de pessoas eram nazistas? Torturadores? Não. Mas por que, vendo tudo o que acontecia, eles não se indignaram? Há casos de indignação, né? Por que enquanto país não havia indignação? Isso é objeto de estudo de várias correntes do conhecimento, psicologia, sociologia, história, até hoje. Por que é que eles não se indignavam? Em parte, porque não eram afetados diretamente. Mas em parte, porque assim, ó, o mal no outro, às vezes passa na nossa cabeça por algo que pode ser bom. Era como os judeus. Podemos tomar o exemplo, aqui buscando a imagem de ouro preto, da escravidão no Brasil. Não no começo, mas a partir da década do século XIX, início do século XIX, já havia movimentos de contestação da escravidão. Toda a população brasileira era escravista, escravocrata? Não. Por que então a gente não conseguiu romper? Esse ponto que eu estou tentando apontar para nós, indicar para nós nessa tarde, ele exige uma sofisticação para que a gente compreenda. Eu não estou dizendo que cada um de nós aqui é um monstro por dentro. Eu não estou dizendo que o ser humano, coitado dele, está condenado a uma condição de sofrimento ou a ser ele próprio sempre mal. Não é isso. O que eu estou dizendo é, em cada um de nós existe alguns aspectos de sombra que, na condição certa, sobre determinados estímulos, não hesita em se manifestar. Então, o primeiro aspecto que nos leva a compreender a miséria é observar a parte da miséria que existe no homem. Portanto, a parte da miséria que existe em mim. Eu, Vinícius, tenho que fazer essa análise. Vocês têm que fazer essa análise. Qual parte dessa loucura do mundo começa a partir do que eu faço? Qual parte da minha conduta alimenta todo esse tipo de crime que a gente vê por aí? A gente pode dizer, não existe nenhuma parte minha que alimenta isso, porque eu não estou envolvido nessas coisas. Né? Tem que olhar com calma.
perceber quando que um impulso primitivo domina em lugar da razão. O animal reage, o homem age. E essa é uma diferença significativa. Tudo bem até aqui? Eu não vou instigar vocês a fazerem perguntas agora, vocês fazem perguntas depois. Tá? Mas se eu falar alguma coisa que não for compreensível, vocês questionem na hora mesmo. Aí eu não entendi esse aspecto. Mas tudo bem até esse ponto? Então a gente consegue chegar na existência de um arquivo, que é um arquivo evolutivo das nossas ações animais embrutecidas. Ótimo. Aí a gente vai para a sociedade. Por quê? Quando a gente vive em sociedade, portanto a gente já é indivíduo e a gente decidiu, né, já é um homem, já está aqui na condição do humano, e a gente decide viver em grupo. Viver em grupo é uma tristeza, não é? É um desafio tremendo. Nossa, quando a gente mora com muita gente, então, eu cresci a minha vida toda numa casa que tinham 4 pessoas, às vezes mais, e tinha um banheiro só. Isso era um desafio, não é? É sempre um desafio, porque as pessoas querem ir ao banheiro na mesma hora, né? Quando surge, às vezes, uma vontade mais apertada, o banheiro está ocupado. Viver em coletivo é difícil, não é? E por que é difícil? Porque existe uma equação que a gente precisa resolver. Viver em sociedade vai opor para nós 2 conceitos que a gente busca, que a gente luta para conquistar, mas que nem sempre a gente alcança. O primeiro deles é liberdade. E o segundo, segurança. Para vivermos em grupo, é preciso equilibrar liberdade e segurança. Coletivamente a gente é mais seguro, não é? Se a gente está em grupo, a gente se sente protegido. E é isso mesmo. Por isso a família é tão importante para a criança. Por isso a escola é tão importante para o aluno. Porque em grupo, ele se sente seguro, ele fica mais à vontade para aperfeiçoar suas habilidades. Entretanto, quanto mais seguro eu estou, mais cuidado eu tenho que ter com a minha liberdade. Porque se eu vivo coletivamente, eu não posso decidir que dentro da minha casa eu vou ligar no meu quarto um aparelho de som no último volume, porque eu quero, já que moram muitas pessoas na casa. Na escola, um aluno não pode simplesmente dizer assim: eu vou vir para a aula semana que vem sem roupa, ou com roupa de banho de piscina. Não pode. Isso não é legítimo. Por quê? Porque a liberdade e a segurança precisam ser equilibrados. E aí, boa parte das nossas angústias que nascem na convivência social são angústias que advêm ou da gente querer muita liberdade sem abrir mão de segurança, ou da gente querer tanta segurança, mas tanta segurança que a gente quer acabar com a liberdade dos outros e com a nossa também. E a gente vai se esgueirando nisso. Só que, como a gente tende a ser corporativista, tende a viver sempre juntinho do nosso grupo, surge uma expressão que é desafiadora para todo o campo religioso nesse movimento. Surge o outro. Nós somos os corretos, os outros são os errados. Isso sem a gente perceber que tanto nós quanto os outros, todos os seres humanos estão procurando a mesmíssima coisa. Alguém aqui acordou de manhã e pensou: nossa, que dia fantástico para ser infeliz. Meu sonho é que dê tudo errado e que eu possa sofrer terrivelmente. Obrigado. Alguém fez isso? Não? Obrigado, Deus, por eu estar planejando a minha derrota. Ninguém faz isso. Todos nós buscamos felicidade. Todos nós. Se você pegar alguém que pensa radicalmente diferente de você e você procurar estabelecer um diálogo perguntando: você quer ser feliz ou infeliz? Ele vai dizer: feliz, óbvio. Ninguém deseja sofrimento. Só que primeiro, a gente não sabe como alcançar a felicidade. E segundo, nós pensamos
que a felicidade nossa pode vir com a angústia do outro. Aí começa a surgir um problema. Um problema que os espíritos superiores não têm. Não é possível para um espírito superior ser feliz enquanto o outro sofre. Mas para nós está tudo bem, né? Se a gente tiver uma distração, não gera nem tanto problema. E aí, o que se dá nesse movimento, então? Da busca pela felicidade, mas uma felicidade confusa. Eu começo a imaginar que o outro é meu inimigo. O outro está contra mim. Eu não consigo sequer conversar com aquele que pensa diferente de mim. Seja em religião, seja em política, seja em futebol. Nós vivemos um tempo desafiador para todos nós. Eu, como professor, dou aula para meninos do 6º ano, da 5ª série, e dou aula para o ensino médio inteiro, 1º, 2º e 3º ano. Eu sinto muita compaixão dos meus alunos, porque eles estão sendo formados num espaço em que não se dialoga. Somos nós e eles. Num contexto em que não há fatos mais. Não importa o que acontece, o que importa é o que eu acredito que acontece. E aí primeiro a Terra é plana. Depois a Terra é uma rosquinha. Depois a vacina faz mal. Né? Depois mil coisas, que não abrem espaço para que a gente dialogue. Não há chance disso estar certo. Vocês acham que há? Eu tenho alunos, então, com 16 anos, 17 anos, que não conseguem conversar. Aí, quando a fala não é capaz de elaborar o sentimento, sabe o que acontece? São esses casos que a gente vê do menino que se corta, que arranca o cabelo. Ele não consegue dialogar. Ele não põe em palavra a angústia. Aí ele precisa botar ela para fora e ele marca no corpo. Ele diz, eu vou, porque há várias existências, eu fui o iniciador da queda dessa família. Então agora é minha responsabilidade ajudá-la a se soerguer. Nada foge do plano de Deus. Absolutamente nada foge do plano de Deus. Então, o fato de nós estarmos aqui e de o mundo estar como está, ocorre tudo dentro do script. Então Deus planejou toda essa violência? Óbvio que não. Mas dentro do campo da nossa liberdade, da nossa experiência de livre-arbítrio, Deus concebia que nós poderíamos tentar estragar tudo. E Ele tem um plano para isso. Ele sempre tem um plano. Kardec vai dizer para nós que o mundo vai evoluir, então, de duas maneiras. Primeiro, de uma forma lenta e gradual, que vai se dar por meio da longa temporalidade, dos estudos, do raciocínio, do aprendizado. Se a gente observar, por exemplo, o que construíram para nós os gregos, até hoje as pessoas estudam o que eles estudavam, não é? Muitos autores que nós lemos hoje, que são importantes para nós, escreveram há muito tempo. O próprio Kardec já inteira quase 160 anos da escrita dos textos. Então, isso significa que há tempo, né? E a gente vai tentando apreender a mudança lendo o livro. A gente vai tentando apreender a mudança ouvindo palestras. Às vezes não dá. Às vezes não é suficiente. A gente até recolhe a teoria, mas não consegue materializar. Aí Kardec vai dizer que há um segundo modo de evolução, que são as radicais. Rupturas e conflitos é a expressão que ele usa. Quando a gente está diante de ruptura e conflito, já viram quando você vai dar acabamento numa parede, o pedreiro vai fazer isso? Ele precisa passar a lixa. Ruptura e conflito é lixa. É quando o mal depura o mal. É quando o rude ensina o rude. Semelhante, pura semelhante.
É o princípio da homeopatia. Símila, símila curando. Semelhante, cura o semelhante. E aí, quando a gente olha para um mundo cheio de misérias, a gente pensa, o que aconteceu? Aconteceu que nós estamos numa dessas fases de ruptura, de conflito. Aconteceu que a gente está no olho de uma ferida que acabou de ser lancetada, que acabou de ser perfurada e que espalha pus para todo lugar. Então, a alma incauta vai dizer, o mundo está acabado. Demos errado. Eu conheço professores materialistas que dizem assim, o homem estragou tudo. A vida é só esperar a morte e obter prazer. Eu penso no grau de angústia que esse indivíduo pode ter em vários momentos da existência. Para nós, o espírito não é assim. O momento mais obscuro é o que antecede a claridade do dia. E nós vivemos esse momento. Portanto, quando a gente observa um cenário destrutivo ao nosso redor, somos convidados basicamente a duas atitudes. Né? Uma é embalar na onda, né? Entrar nesse pensamento totalmente perturbado. E a gente se torna perturbado também. E o indivíduo perturbado, ele tem uma doença, uma mania. Reparem só, o indivíduo perturbado não consegue ser perturbado sozinho. Ele precisa perturbar o outro para se sentir em paz. Não é? Se alguém te procura e fala assim, você ouviu o que estão falando de você na rua? Você responde, não quero saber. Ele tem uma crise. Ele precisa te contar. Ele precisa passar a doença. Né? Ele é perturbado ou perturbado. Então, uma das possibilidades que nos resta é se tornar perturbado. E a gente vai. Não funciona. Logo a gente cansa e fica ainda mais angustiado. A segunda alternativa, que não é da perturbação, é a alternativa de tentar perceber que todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos que olhar o Espiritismo e olhar o Evangelho do Cristo de maneira individualizada, coração a coração. O mais importante da casa espírita não é quando vem um palestrante de fora, conduzir um estudo, um evento grande, não é isso. O mais importante é quando num dia chuvoso, entra alguém meio cabisbaixo, passa por uma conversa fraterna, e essa pessoa dá um sentido para a vida dela e começa a melhorar. Isso é o mais importante. O mais importante é quando num grupo de estudo pequeno, e às vezes as pessoas se sentem um pouco capacitadas. Eu viajo pelo Brasil e eu ouço as pessoas dizendo, isso eu conduzo um grupo de estudo, mas eu não estou muito habilitado a fazer isso. Você está habilitado. Porque fundamental é que você leia e tenha boa vontade. A dúvida, procura alguém que te esclareça sobre a dúvida, mas não tenha nenhuma angústia em relação ao seu papel, porque o seu papel é o papel do Espiritismo. Então, nós espíritas não temos como parte do nosso campo de prática a desesperança. Também não temos o deslumbramento, né? Não vamos achar que o mundo todo vai ser espírita, que nós vamos salvar o mundo, a paz, o mundo, começa para com isso. Não é assim. Nós vamos cuidar do nosso campo de prática, da sua rotina. Aí o Espiritismo aparece. Diante dos adversários políticos, ideológicos, sociais, nós temos que ser os primeiros a nos desarmarmos internamente. Estou falando de arma de fogo, não. Poderia falar também, mas não estou falando dela agora. Estou com outro estudo. Estou falando de emoção. Quando alguém pensa diferente de você, ele não é seu inimigo. E você pode dizer isso para ele, eu não sou seu inimigo. Você não precisa ser meu inimigo. Nós temos que olhar para a mesma direção. Nós temos que fazer o mesmo esforço. Ouvir, às vezes, é caridade. Às vezes o sujeito chega para falar com você e ele só fala estultice. Só fala besteira. Você pensa, meu Deus do céu, como é que cabe tanta besteira na cabeça só? Ouve. Quando ele esvaziar da besteira e for pegar ar, se encher de coisa boa. Não é?
Tem gente que tem tanta coisa presa que fala, quando acaba o ar, começa a falar para dentro. Para não deixar de falar e não perder a oportunidade. Então, o Espiritismo entende que nós estamos num momento de conflito, mas esse momento de conflito não é fim, é começo. Kardec, quando ele vai no Livro dos Espíritos, agora, que a gente se encaminha para a nossa fala, para o nosso encerramento, questionar os Espíritos sobre o limite do trabalho, né? Aparentemente é um item que não tem a ver com o que a gente está falando, questão 685, Kardec faz um comentário sobre o limite das forças para o trabalho. E vejam que comentário fantástico. Ele diz assim, e essa é a chave para a nossa transformação, de fato. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. É o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Óbvio que não, né, gente? Eu tive uma aluna que tinha 16 anos, ela não fechou uma prova minha, tirou, sei lá, deu 2 décimos, alguma coisa assim. Ela foi à minha mesa e disse, professor, eu quero que você me dê 0,2. Eu falei, mas o que eu corrigi errado? Conta para mim aqui. Não, você não corrigiu nada errado, mas eu quero 0,2. Por que você quer 0,2? Porque eu preciso fechar. Por que você precisa fechar? Porque até hoje eu sempre fechei todas as provas. E não vai ser a sua que eu não fecharei. Eu disse para ela assim, minha filha, o nome disso que você está sentindo é frustração. Você não aprendeu até hoje o que é frustração. Você está aprendendo um teste de sociologia. Você não vai fechar a prova. Ela foi para a cadeira assim e falei, e digo mais, duvido que você feche a prova. Ela ficou, fechou a prova. Mas por mérito dela. Então, como que a gente pode imaginar que um aluvião, como diz Kardec, de pessoas que não tem nenhum tipo de senso de como lidar com as emoções, de como compreender a realidade, às vezes não tem senso de coisas mais básicas, né? Hoje o analfabetismo ele não é mais tão expressivo como já foi no Brasil, mas ainda existe. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de conversar com a gente porque não entendem palavras que a gente diz. Então, como é que a gente pode imaginar que sem o processo educativo a realidade seria capaz de ser transformada? Não é. Não é. E aí ele continua. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. O respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, aqui a gente chega no ponto final. Qual que é o papel do Espiritismo nisso tudo que a gente falou? Educar as nossas almas. Educar as nossas almas. Falta de material para instrução, nós não temos. Nós temos até coisa demais.
chega a confundir. Falta de espaço para isso nós não temos. O que nos falta, então? Disciplina e vontade. Nós estivemos há pouco tempo agora com o Raul Teixeira, em Matão, interior de São Paulo. Ele está muito bem, né? Falou algumas vezes, e numa das falas ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: nós espíritas, às vezes percebemos que há companheiros que têm vergonha de falar do espiritismo, vergonha de se dizerem espírita, vergonha de defender os princípios fundamentais do espiritismo. Isso não pode acontecer. Porque se isso acontece, a gente invalida o processo todo. Se os bons se calam, os maus são ardilosos, né? Fazem barulho. Ainda antes de vir para cá, eu li uma frase que eu não me lembro o pensador, ele dizia assim: os males dos tempos presentes é que os sábios estão cheios de dúvidas e os idiotas cheios de certezas. Né? Ele deve ter escrito isso há uns 300 anos e continua valendo até hoje. Né? Se nós que temos entendimento um pouco mais avançado sobre o funcionamento do sistema psíquico do espírito, sobre a lei de causa e efeito, sobre a vida do mundo espiritual, se nós decidirmos nos calar, nós seremos coniventes com a confusão que reina no mundo. Não digo que você deve ir para casa do seu sogro, doutrinar o seu sogro, nem ir para o seu ambiente de trabalho e falar: agora nós vamos fazer um culto aqui. Não é isso. Na medida que a gente começa a digerir de fato o ensinamento espiritual, ele faz parte de nós. E as pessoas reparam. As pessoas começam a sentir a fragrância do Evangelho sem que você precise apontar para ela. Então a tarefa do Espiritismo é educadora. É dentro do seu grupo de casa espírita. Se você é pai de crianças pequenas, é levando a criança para a escola de evangelização. É fazendo o culto do Evangelho no lar, ao menos uma vez por semana, para criar a memória doméstica de vinculação com o plano superior. Você não precisa se dedicar a muitos livros, você não precisa comprar novidades, você pode facilmente se dedicar sobre as obras de Allan Kardec, se você só tiver elas, que elas vão ser um grande socorro para o seu entendimento. E na medida que o mundo interno muda, aí a gente volta lá no começo da marcha. Quando o homem que traz aqueles impulsos primitivos doma esses impulsos, o que ele projeta para o mundo já não é agressão. Como ele projeta para o mundo algo que não é agressão, ele não vê o outro como adversário. Na verdade, ele não vê nem outro. Isso é um mistério da evolução, né? Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando escreve a Lei de Amor, diz: no seu princípio, o homem só possui instintos. Instruído, não, entende? No princípio possui instintos, então onde que está? Achei. Lá, quando ele vai falar da lei de amor, ele vai dizer assim: onde está aqui? Mais ao próximo. Vou pegar o índice aqui. Quando Lázaro vai dizer, ele termina. Eu sempre lembro dessa frase, agora que eu lembrei tantas outras, esqueci do lado. Ele há de me perdoar. Quando Lázaro olha o que ele... você é perfeito. Olha o que ele diz aqui. Ele vai dizer: no seu início o homem não possui senão instinto, avançado e corrompido, sensações, instruído e depurado, sentimentos. E o ponto alto do sentimento, o ponto delicado, é o amor. Aí, olha o que ele vai dizer aqui, é o ponto, né? Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O indivíduo que ama de verdade não enxerga o outro. É o que a gente vai ler como a substituição da personalidade, pela fusão dos seres. Então,
É assim que eu começo a mudar o impulso primitivo que volta, não enxergar o outro como adversário, o outro também é igual a mim, o outro sou eu. Aí eu começo a ter firmeza na minha conduta, o mal não me pega, não consegue criar músculo, e a pressão externa não me derruba. O que sobra? Esperança, alegria. E é isso que o Espiritismo pode oferecer para nós. Nada mais do que isso. Isso é tudo. Então, o meu convite para nós hoje é que a gente possa se aproximar dos princípios espíritas de verdade. Ainda dá tempo. Quando o povo começa a falar assim, não vou participar de grupo de estudo não, porque eu já sei, estudei muito, então é uma preguiça, gente, de mim. Porque não existe, nós vamos estudar a vida inteira. A vida inteirinha. E não vamos saber. Porque cada vez que a gente aprofunda um pouco mais, é como se a gente descobrisse outros aspectos que precisam ser compreendidos. De modo que o nosso maior contributo hoje para o mundo e para o Espiritismo é a transformação das nossas consciências. Tudo bem? Acho que eu falei mais de 1h30. Eu agradeço vocês e vamos tomar um cafezinho.